Amém, gente. Dentro desse contexto, nós adultos, nós os casados, pessoas que já têm a sua independência, pessoas que já não são mais crianças, nós vamos aprender um pouquinho nesse momento como viver nesse reino em que a Bíblia nos chama a atenção para o fato de que o reino de Deus é para as crianças que se tornarão adultos espirituais. Como viver no reino de Deus, como entrar no reino de Deus, como se interagir nesse reino, sendo como crianças, nos tornando adultos espirituais. Esse mês de outubro ontem nós comemoramos o Dia da Criança. E como igreja nós valorizamos o ensino para as crianças. Nós temos um conceito, cremos que ser bíblico, de que as crianças não são o futuro da igreja, elas já são a igreja, mesmo porque o próprio Cristo fez esse convite a partir delas. Criança é um símbolo de renovação, não é? Quando nasce uma criança no contexto da família, não tem esse sentimento de que é como se fosse o ciclo da vida ali passando por nós? É sinônimo de alegria, de esperança. Aliás, quando crianças, na nossa inocência, a gente quer ser adulto logo, né? Depois, no auge da nossa vida adulta, queremos voltar para a época da nossa infância. Como foi bom a nossa infância. Eu acredito que para a grande maioria, raras as exceções quando a infância de uma pessoa, por causa de algum tipo de trauma, não foi tão bom assim, mas de modo geral, a infância, a vida de criança, remete a um momento muito bom. E nós, como igreja, inclusive, temos o papel de agentes de Deus na vida dos pequenos. Diferente do que foi a religião, historicamente, que menosprezou a infância em seu aspecto espiritual. Foi Jesus quem deu uma ênfase importante ao plano de Deus, inclusive na vida das crianças. Foi Cristo. Anteriormente, o contexto judaico da religião menosprezava a infância juvenil. Aliás, inclusive quando você, no esporte tem muito disso, quem já se envolveu com esporte, no futebol, por exemplo, ou em alguma modalidade de esporte, a pessoa ela está ali se envolvendo naquela atividade, se ela não foi muito bem naquilo, a gente fala assim, é um juvenil naquele negócio, é uma criancinha. Já remetendo a uma desvalorização, a uma negação do valor da criança. Até os discípulos impediam as crianças de chegarem até Jesus e eles foram repreendidos por isto, pelo próprio Cristo. Jesus já havia sinalizado, quando ele disse em João 3, no diálogo com Nicodemos, dizendo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. A ideia ali de nascer de novo é quem não nascer do alto. É quem não tiver uma experiência de um novo nascimento. Aliás, você sabia que nós temos 2 nascimentos na nossa experiência, ou não? Nós temos o nosso primeiro nascimento, que é o que chamamos de nascimento terreno. É o nascimento da realidade da carne. Nós nascemos nesta natureza terrena, material, ao qual nós estamos inseridos aqui. Eu estou nesse corpo físico, mas há um segundo nascimento, que é o nascimento celestial. O que a Bíblia fala da realidade espiritual.
a despeito da doutrina da regeneração, ou a doutrina do renascimento. Nós não nascemos no primeiro nascimento físico, terreno desta vida, para um relacionamento com Deus, pois já nascemos debaixo da queda. O Jardim do Éden deixa isso claro. Nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos pais ancestrais mais antigos, Adão e Eva. E por natureza carnal, nascemos nessa realidade terrena, e nós almejamos por um novo nascimento, que a Bíblia chama de regeneração, ou de novo nascimento, como Jesus havia dito para o tão experimentado, um dos maiorais dos sacerdotes, dos escribas, fariseus, Nicodemos, um senhor de idade, que ao ouvir isto, da própria boca do Senhor, como nascer de novo um velho como eu? E Jesus disse, não é esse tipo de nascimento que você está pensando, não é esse nascimento que inclusive o Espiritismo propõe, a despeito da reencarnação, como se fosse esse novo nascimento, que não faz nenhum sentido. O que adianta você reencarnar neste mundo caído? Não há nenhum sentido na reencarnação, nem muito menos é a proposta do catolicismo, que propõe um purgatório, como se fosse lá no limbo entre a terra e o céu, uma possibilidade de regeneração. Pois a própria Bíblia diz que o que precisa ser vivido e experimentado é aqui, depois desta vida, a morte, a condenação ou o reino dos céus. O Evangelho de Jesus nos ensina e nos propõe o verdadeiro sentido desse novo nascimento espiritual como uma necessidade absoluta para conhecermos a Deus e o seu reino. Nós precisamos nascer de novo. Então foi o próprio Jesus quem introduziu a mensagem do reino a partir de um novo nascimento, em que pessoas, sejam elas as mais experimentadas, as mais velhas, as mais vividas, com a sua bagagem, seja ela qual for, de religião, econômica, política, social, familiar, qual for, se ela vem a Cristo, ela nasce de novo, ela se torna um bebezinho na fé. É uma semente plantada no coração que germina uma nova vida para o reino de Deus. Então Jesus, ele revela dois critérios de entrada e de permanência no seu reino. Ele propõe um critério em que há uma porta de entrada e há um caminho de permanência neste reino. Em primeiro lugar, a entrada no reino de Deus é para pessoas como as crianças. Por isso, então, eu queria te chamar a atenção, por gentileza, abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Leia comigo, acompanhe a leitura. Eu acredito que vai ser possível de colocar nos slides, se você não está com uma Bíblia física em mãos, ou talvez no seu smartphone. Mateus capítulo 18. O contexto aqui é quando os discípulos estavam discutindo quem era maior no reino de Deus. E Jesus aqui dá uma baita de uma lição a essas expectativas adultas, a essas expectativas carnais, a essas expectativas de maturidade na perspectiva humana a despeito do reino, a respeito do relacionamento com Deus. Mateus 18, a partir do versículo 1, acompanhe comigo aí. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Então aqui já há, nessa pergunta, uma bagagem de uma expectativa muito errada. A pergunta que tinha que ser feita para Jesus, a última a ser feita é essa, ou nem ser feita. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o mais importante? Quem vai ser o mais preeminente? Quem vai ter algum destaque em seu reino?
A pergunta deveria ser tais como: como entrar neste reino? Como manter-se em fé neste reino? Como me envolver neste reino? E não perguntas adultas tão cheias de arrogância e prepotências tais como esta: quem será o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no colo, no meio deles, e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. O Senhor Jesus aqui, de forma severa, de forma atenuada, com um tom exortativo, ele traz essa criança no meio deles, coloca essa criança com muito carinho em seu colo e apontando para os discípulos, diz: se vocês não se converterem e se tornarem como uma dessas crianças, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Por quê? Ele vai dizer no versículo 4, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas, se alguém fizer tropeçar uma dessas crianças que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. E aqui, o tom exortativo torna-se mais pesado ainda para aqueles discípulos que estavam, inclusive, impedindo essas crianças de se achegarem a Cristo em seu reino. Quanto mais impedi-los, sendo pedra de tropeço para esses pequeninos, para este pequenino de Jesus. O contexto aqui indica um ensinamento do orgulho versus humildade. O contexto aqui aponta para uma possibilidade de Jesus estar caminhando numa mentoria espiritual com os seus discípulos, já sabendo que da parte deles, os discípulos, reinava orgulho, prepotência, autossuficiência próprias de um ser humano adulto, em que toda possibilidade que eu tenho de gerir a minha vida, as minhas vontades, os meus sentimentos, a autonomia a qual a vida, o mundo mostrou para mim que deveria ser assim, entra em choque com a mensagem do reino de Deus. Entra em coalizão. Há um paradoxo aqui, em que a religião dos judeus que preparavam os homens a partir dos 13 anos em diante, treinando os rabinos, aqueles jovenzinhos, a se tornarem só com 33 anos, homens maduros, para que pudessem administrar e manusear a religião como um meio de graça para com Deus. Foi por isso, inclusive, que o Senhor Jesus começou seu ministério submisso às leis deste mundo com 33 anos. Com 30 anos. Com 33 ou 30? Me deu um lapso aqui. Com 30 anos. E ele morreu com 33. Ele teve 3 anos de ministério. Por quê? Porque ele sabia que no contexto judaico havia esse menosprezo para as pessoas abaixo dessa idade, porque eles ainda não estavam tão preparados assim. Assim como é a realidade da nossa vida, que dá grande ênfase ao orgulho da independência masculina, feminina, no auge da sua maturidade. Jesus aqui, ele está comparando, Jesus está fazendo aqui uma comparação entre o adulto e a criança, a despeito do fato de que a criança é o critério de entrada para o reino de Deus. Jesus faz esta comparação não porque as crianças, supostamente, com base na inocência infantil, mas porque elas dependem umas das outras, dependem de outras pessoas e aceitam humildemente
o que não podem ser providos por si próprias. Crianças, por natureza, dependem humildemente de que alguém responsável supra as suas necessidades. Então, nós somos alertados pelo nosso Senhor de que as verdadeiras características da fé salvadora, ela parte, em primeiro lugar, de uma fé humilde, em que devotaremos a nossa dependência e confiança exclusiva a Deus e não mais como adultos orgulhosos e autossuficientes. Em que, em segundo lugar, uma característica de fé salvadora, bíblica, madura, é uma fé autêntica, original, verdadeira, sem hipocrisia. Porque adultos, por natureza, são bons em fingir, em administrar as suas máscaras. E nesse ponto, Deus quer de nós uma fé autêntica, não mascarada, mas verdadeira, quem de fato nós somos. E em terceiro lugar, uma terceira característica de uma fé cristã, como criança, que produz uma fé salvífica, é uma fé simples. Simplicidade. Assim como autenticidade e humildade. Uma fé simples, não complexa, porque adultos são complicados por natureza. Você já percebeu que as perguntas mais profundas e sinceras a despeito de Deus saem dos lábios de crianças? Você já notou, você já percebeu nas crianças a singeleza de uma realidade que eles veem em nós, no papai, na mamãe, os verdadeiros heróis para a vida deles? E que a gente tenta aproximar, como sociedade, os heróis fictícios dos filmes, das historinhas, como meios de mostrarem para eles que eles precisam de um Salvador, eles precisam de redenção, nesse mundo que tem vilões, nesse mundo que tem perigos, nesse mundo que tem as esquinas perigosas dos conflitos, das guerras, das lutas, das tribulações, das tempestades. Eu aprendi desde cedo, eu não sei você, a ouvir papai e mamãe, desde pequenininho, quando ia para a escola. Papai e mamãe sabia ler o contexto da natureza, do clima, e eu ouvia mamãe e com fé eu aceitava a sugestão: filho, hoje é bom que o filho, que o filhinho, que você leve lá um guarda-chuva, um agasalho, porque provavelmente vai chover. E essas referências paternais, essas referências da maternidade, essas referências de um professor que é para nós naquela infância uma referência que aponta para alguém maior. E esse é Cristo, que nos chama para recebê-lo em fé, de forma humilde, autêntica e simples como o de uma criança. A nossa conversão, então, como acesso ao reino de Deus, implica em atitudes de uma criança humilde e dependente, não mais como homem natural, carnal, autossuficiente, orgulhoso, dono de si, cheio de meios de fingir uns para com os outros, que nós não estamos tão maus assim, que nós não estamos tão preocupados dessa forma, que a gente tem essa... Nós fomos formados para sermos assim, mas não com Cristo. Ele espera de nós a humildade, a dependência, a confiança, como de uma criança. Foi por isso que em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 6, foi dito que, mas Ele nos concede, Deus, graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aqui é uma relação muito forte do orgulho de um adulto, de um orgulho que depende de si mesmo para suprir as suas necessidades.
E há uma repreensão a nós quanto a isto, em que a entrada do reino de Deus são para as pessoas que negam a sua autossuficiência de gerir a sua vida, e essas pessoas entregam a vida toda, os seus planos, os seus sonhos, o seu futuro, tudo como uma criança entrega confiante, humilde e dependente a sua vida na mão de seu pai e de sua mãe. Agora, Jesus também lhe revela um segundo critério, agora de permanência nesse reino. Nós entramos como crianças, amém? Nós entramos confessando os nossos pecados, confessando o nosso orgulho, confessando como crianças que nós precisamos de Deus. O reino de Deus é para pessoas como estas criancinhas, disse Jesus. Nós entramos no reino. Agora, como que nós permanecemos neste reino? Em segundo lugar, permanecemos no reino que é para adultos espirituais. E aqui, inclusive, há um esclarecimento, há uma certa confusão. Quando dizemos, ou quando ouvimos que o reino de Deus é como para as crianças, é nesse aspecto de entrada, é nesse aspecto de entrega, é nesse contexto em que, como criança, assim como aquele jovem, aquele filho pródigo, volta sujo, machucado, ferido, com fome, e o pai o aceita de volta, com essas características de uma criança, por mais que ele era um adulto, um jovem adulto, um filho adulto. Agora, que demonstrou características infantis, pedindo a herança e gastando tudo no mundo. Então há um esclarecimento aqui para que nós possamos permanecer no reino que é para adultos não carnais, mas adultos espirituais. Agora eu queria, por gentileza, que você prestasse atenção, vá para o texto de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos de 12 a 15. Note comigo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a comunidade de fé, a igreja, que recebe dons e talentos e é capacitada por Deus para um propósito. E a partir do 12 nós temos, com fim, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E a ideia aqui de cheguemos à maturidade, no texto original do Novo Testamento, é a ideia de ao estado de adulto, ao estado de um homem feito. Agora, no caso, como um bebezinho que foi gerado pela fé e espiritualmente está sendo levado, treinado, discipulado, ele está aprendendo a chegar à maturidade, atingindo agora a plenitude de Cristo. Versículo 14, o propósito, a intenção de Deus é que não sejais mais como crianças. Olha só, a Bíblia está se contradizendo? Absolutamente que não. Ora, mas o próprio Cristo não havia nos dito que o acesso ao seu reino não é para pessoas tais como aquelas criancinhas? Sim, o acesso, a porta de entrada, a permanência tem o propósito de que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Cresçamos. Antes, seguindo a verdade em amor, que nós possamos crescer em todas as coisas, naquele que é o cabeça, Cristo. Portanto, a entrada no reino é para pessoas tais como uma criança, de forma humilde,
confiante e dependente, agora, de fato, com o Pai eterno, nosso Criador, temos o acesso ao colo do Senhor, ao reino de Deus. E permanecemos nele se crescermos, se as características do homem, da mulher espiritual continuar sendo desenvolvido na minha e na sua vida. Quais são algumas dessas características da maturidade espiritual, da vida adulta, não mais carnal, mais celestial? Primeiro, são pessoas que estão crescendo. Um homem, uma mulher espiritual cresce na fé. Ele não fica estagnado a uma realidade religiosa. Ele tem um relacionamento com Cristo e ele sabe que o padrão de medida é o caráter da pessoa, do primogênito de Deus, o seu Filho Jesus. E parte do crescimento espiritual nós vemos nele. Ele é a nossa referência de alguém que cresceu, inclusive com 12 anos, numa das festas, quando as famílias judaicas iam para a adoração no templo, a família toda voltando, José e Maria não perceberam, porque eles iam em grandes comunidades. Um filho ficava com o tio, o outro neto ficava com o vô, e aquela coisa gostosa. E no meio do caminho perceberam que eles haviam esquecido Jesus. Muito provavelmente José e Maria, em algum momento da viagem, começaram a... Onde que está Jesus? Está com o vô? Está com a avó? Está com o tio? Cadê Jesus? E foram indo, não encontraram Jesus pelo caminho. Ao voltarem ao templo em Jerusalém, estava lá um menino de 12 anos, e Maria pergunta para Jesus: que fizeste conosco? O que você está fazendo aqui? E Jesus responde: não sabia vós que eu deveria falar das coisas de meu pai? Uma referência já de um jovenzinho de 12 anos, apontando o fato de que o propósito de Deus não é só uma realidade terrena, mas espiritual. Nós precisamos crescer como pessoas espirituais. Além do crescimento, a maturidade. O homem espiritual torna-se como Cristo, a estatura da maturidade dele. Amar como ele amou, servir como ele serviu. Abnegou-se de todas as suas atribuições divinas e se tornou homem humilde, amoroso, justo. E todas essas características servem para nós como referência de pessoas espirituais, maduros como Cristo. E também a despeito da característica de um homem, de uma mulher espiritual que tem convicção, homens espirituais que sabem discernir e têm um entendimento, como o próprio texto aqui em Efésios diz: não seremos levados mais a todo vento de doutrina, a qualquer movimento que aconteça por aí. Então a nossa permanência no reino de Deus implica em atitudes de um ser espiritual. Não mais aquele bebezinho humilde, dependente, que chegou aos braços do pai, mas que ele está crescendo, ele está se tornando um jovenzinho, um homem, uma mulher madura na fé. 1 Coríntios, você não precisa ir lá, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do 11, vai dizer: pois, quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, senão o espírito do homem que há nele? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Mas quem é espiritual, discerne as coisas espirituais, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, versículo 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mentalidade, está sendo desenvolvido nos crentes, o pensar como Cristo. Assim como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, sede a vossa atitude, seja o vosso modo de pensar o mesmo que o de Cristo Jesus. Paulo vai continuar dizendo em 2 Coríntios capítulo 3, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas a carnais. Quando ele foi à igreja de Corinto,
ele presenciou uma igreja imatura. Um povo que foi inserido na igreja porque eles creram como crianças, eles chegaram a Cristo, mas eles permaneceram infantis. Então Paulo vai dizer, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condição, diz Paulo à igreja de Coríntios. E a nós cabe, então, absorver o desafio de que nós entramos no reino como criancinhas, mas somos chamados a permanecer como pessoas espirituais. Que a igreja continue crescendo e amadurecendo, dispostos a receberem a cada dia mais alimento sólido da fé. Não é saudável uma comunidade de crentes que, por longa data, estão sempre recebendo o leitinho, o mamazinho de bebê. Somos crentes, fomos inseridos no reino de Deus porque cremos pela fé como uma criança. E isso é uma boa, verdadeira e genuína virtude da nossa fé. Mas a permanência neste reino que convoca crianças que nasceram de novo, foram gerados pelo Espírito Santo e que são chamados a amadurecerem na fé. Eu quero terminar lembrando de uma experiência como pastor de jovens lá na igreja em Ribeirão Preto, em que havia um jovem que já estava no nosso meio há muito tempo. E sempre quando haviam os batismos, nós convocávamos a igreja para a classe de doutrinas, para a classe de batismos, e ele sempre declinava, ele nunca participava. Participava em algumas situações, abandonava a caminhada. Passaram-se anos, e ele não se batizava. Logo, ele não participava da ceia. Logo, com o decorrer dos anos, se desviou da fé. Por quê? Porque o Evangelho convida homens orgulhosos a nascerem de novo, a serem como crianças humildes, para entrarem em um relacionamento com o Rei e o seu reino. Mas que também, em segundo lugar, o segundo critério é que esta criancinha que nasceu pela fé, nasceu de novo, nasceu espiritualmente de forma celestial, fomos reconectados com Deus, o ministério da reconciliação nos alcançou. Outrora era inimigo de Deus, vivia nas trevas, agora estou vivendo na luz, no reino de Deus. Devo ser chamado a crescer, a amadurecer. E como que isso acontece? Acontece de forma em que você vai permitir que Deus confronte o seu coração em comportamentos que serão chamados, provocados à transformação. Se você outrora tinha aspectos de um adulto independente, autossuficiente, orgulhoso, e as áreas de inclinação do teu coração serão tratados pelo amado Senhor, pastor das nossas almas, Jesus Cristo, através da comunidade, através do ensino da palavra, através do discipulado, através da sua leitura diária da palavra de Deus, da vida de oração, e o Senhor vai convencê-lo. O Senhor vai arguir a tua consciência. Tua consciência será levada a ser questionada quanto aos seus maus caminhos, quanto aos seus desvios. O Senhor vai arguir a tua alma e te incomodar no espírito a não continuar como uma criança adulta, autossuficiente, mas agora uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo e um reino novo se abre para nós, para aqueles que permanecerão
enquanto crescerem e amadurecerem segundo a maturidade, a espiritualidade do nosso Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus bendito,